crianças! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Eu sou a professora Viviane e hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática, a aula 10, para as crianças do segundo e terceiro ano. Olá, crianças! Professora Kátia, tudo bem com vocês? Já estava com saudade. E aí, professora Viviane, tudo bem? Oi, tudo bem com você, professora? Estamos bem. Que bom! Vamos começar então nossa aula de hoje, crianças? Tá? Hoje, como sempre, nós precisamos de alguns materiais que vocês vão separar aí na casa de vocês. Nós precisamos de caderno. Quem não tem caderno, lembre-se, pode ser qualquer folha para anotações. Lápis, borracha e hoje vamos precisar também de lápis de cor. Então, crianças, vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Já volto! E aí, crianças, separaram o nosso material para o dia de hoje? Então vamos lá. Professora Viviane, sobre o que nós vamos conversar hoje? Muito bem, hoje é uma aula bem divertida, com muitas aprendizagens sobre gráfico de barras e colunas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa representação, o que a gente pode fazer para representar esses gráficos, porque o gráfico, quando a gente olha assim, ele é bem visual. Sim. Então a gente consegue visualizar e ver bem esses dados colocados aí no gráfico. É uma maneira mais simples de achar alguma informação do que no texto. Com certeza. A linguagem gráfica é muito mais visual, né? É bem mais simples de procurar informações. E então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o gráfico de barras ou gráfico de colunas. Isso aí. Mas para isso, o que nós temos primeiro, professora? Ai, aquela história que a gente sempre gosta de contar para as crianças antes da gente começar o nosso conteúdo. Então agora é a hora da história. Vamos lá? Acompanhem com a gente na tela, crianças. Então vamos observar lá que essa capa do livro, sobre o que é que a gente vai contar hoje. É sobre a história do cocô do passarinho, da Eva Furnari. A gente vai contar um pedaço dessa história só, pra gente contextualizar aqui, pra gente conseguir falar sobre os gráficos depois, tá bom? Então vamos observar a capa do livro lá. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? O título dela é Cocô de Passarinho. Tem algumas pessoas, tem uns passarinhos ali. O que será que a gente vai falar que essa história vai contar para nós hoje? Observando bem que essa história é da Eva Furnari, da Companhia das Letrinhas, de 1998, ok? O que será, professora Kátia? Vamos descobrir o que traz essa história? Vamos lá! Era uma vez uma cidade bem pequena, tinha 6 habitantes. Todo fim de tarde, eles iam para a praça conversar. Sentavam-se sempre no mesmo lugar e diziam as mesmas coisas. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Os passarinhos da praça também sentavam sempre nos mesmos lugares e piavam as mesmas coisas. Piu! Piu! Piu, piu? Piu! Piu, 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 piu! Piu! Os moradores da cidade tinham um grande problema.
Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça deles e isso os deixava bastante aborrecidos. Um dia, se reuniram na praça mesmo para achar uma solução para o problema. Depois de 2 horas de discussão, chegaram num acordo. E agora, professora, que será que foi esse acordo? Pois é. Como será que eles iam resolver esse problema, crianças? Imagina, eles iam para a praça, sentavam em um banco e os passarinhos faziam cocô na cabeça deles. Como que eles faziam isso? Isso é legal, né? Não, cocô na cabeça não deve ser muito bom, né? Para isso, nós precisamos levantar algumas hipóteses. Como assim? As hipóteses vão ser como os moradores podem resolver esses problemas. Que solução que a gente pode dar para esse problema? Você pensou em alguma, professora Viviane? Olha, eu pensei em algumas aqui, mas nós também fizemos uma pesquisa com algumas crianças. Verdade. E elas deram algumas hipóteses bem interessantes para nós vermos agora. Vamos ver? Acompanhe com a gente lá na tela, crianças. 3 crianças falaram que os moradores podem construir um telhado em cima do banco. Ó, que ideia! É uma ideia boa. 4 crianças responderam que eles podem se sentar em outro lugar. Claro, e né? sentar em outro banco. Não precisa ser naquele banco todos os dias. Achar outras possibilidades ali na praça, né? 2 crianças falaram que eles podem usar chapéus. Também uma ideia. É uma ideia boa. E 5 crianças falaram que eles podem usar sombrinhas. Mas olha como essas crianças foram criativas, hein? Criativas, né, Viviane? Pois é. Mas E você? O que você acha? Qual que é a tua hipótese? eu construiria um telhado também. É? Uhum. Eu ia sentar em outro banco. Sentar em outro banco? Eu prefiro também, acho que mudar lugar um pouquinho e sentar em outro banco. Não precisa sentar todo dia no mesmo lugar, né? A praça é grande. Lá na sala de aula, aposto que vocês, crianças, sentam em lugares diferentes. Às vezes a professora organiza, então não precisa sempre sentar no mesmo lugar. Também acho que é uma boa escolha. Mas nós também podemos representar essa pesquisa de uma forma diferente. Ah, é? E como? Sim, porque ficar contando o número de crianças e vendo o que cada uma respondeu, às vezes é complicado. Então nós temos uma maneira que fica bem mais fácil de representar esses dados numa linguagem matemática e fica mais simples de visualizar quantos votos cada possível solução teve. Olha, boa ideia, então vamos ver lá. Vamos ver? Como que a gente vai representar isso? Então, professora Viviane, nós podemos representar de uma forma diferente. Como eu havia dito, numa linguagem que fica mais clara, na linguagem matemática. Para isso, nós precisamos montar um quadro. Um quadro, olha. Esse quadro, ele é formado por 2 colunas. A primeira coluna são as possíveis soluções que as crianças nos disseram. Sim. E a segunda coluna é a quantidade de votos que cada possível solução teve. Certo. Então acompanhem lá comigo na tela, crianças. Construir um telhado. Quantos votos teve mesmo? 3 votos. 3 votos. Sentar em outro banco. 4 votos. Usar chapéus. 2 votos. E usar sombrinhas. 5 votos. Viram, crianças? Quando nós fazemos essa representação no quadro, fica mais claras as informações, fica mais fácil de encontrar essas informações, a sua visualização, do que ficar contando voto a voto de cada criança. Isso, perfeito. Né? Mas aí eu te pergunto, será que essa é a única maneira? Num quadro? Teria uma outra maneira? Pelo que a gente está observando aqui no andar da nossa aula, né? Eu acho que tem uma outra maneira também, mais visual, para a gente conseguir observar esses dados. Que é mais fácil de visualizar do que o quadro ainda. Mais ainda, é verdade. Que seria a construção de um gráfico. Ótimo. Vamos construir esse mesmo dados em um gráfico? Vamos construir aqui Você agora. Me ajuda, eu ajudo. Viviane? Então vamos lá. O primeiro possível solução que as crianças deram foi
construir um telhado. Então vamos colocar, olhando aqui para a prof agora, vamos colocar aqui para a gente começar a construir o nosso gráfico. Então o primeiro item, construir telhado. E ele teve 3 votos, professora Viviane. Então vamos lá. Como vamos representar esses votos? Então a gente vai representar hoje com essas caixinhas. As caixinhas que a gente tem aqui, elas são do mesmo tamanho. Então a gente vai colocar cada caixinha representando um voto. Então vocês podem contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. E posso colocar assim, professora Kátia? Então, será que eu posso colocar uma caixinha de uma posição diferente das outras? Nós não podemos, crianças. Quando nós estamos falando em representação gráfica, para a construção de suas colunas ou barras, nesse caso estamos construindo colunas, cada voto deve ser representado pelo mesmo tamanho, pela mesma proporção, porque se um voto não pode ser representado de uma maneira diferente, porque os votos têm a mesma quantidade na sua proporção. Certo. Então, se eu estou representando os votos com a caixinha na vertical, aliás, na horizontal, vertical Isso. é quando ela está em pé. Eu estou representando na horizontal. Todos os votos devem estar representados na horizontal, para dizer que todas as crianças votaram uma única vez. Então, sempre representando as caixinhas na mesma posição. Para representar, cada caixinha representa um voto que a construção do telhado recebeu na nossa pesquisa. Com certeza. Depois da construção do telhado, teve sentar em outro banco. Para isso, nós precisamos construir uma nova coluna. Eu não posso usar a mesma coluna. Por quê? Porque representa outro item, Exatamente. né? E teve outros votos também. É isso mesmo. Sentar em outro banco recebeu 4 votos. Então, eu vou representar esses 4 votos com 4 caixinhas de outra cor. Poderiam ser caixinhas verdes? Poderiam, não tem problema. Mas aqui nós vamos usar 2 cores diferentes. Então observem lá que as caixinhas estão do mesmo tamanho e da mesma maneira eu vou colocar ali para vocês, tá? Então vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4. Então sentar em outro banco teve 4 votos. Isso mesmo. A próxima possível solução foi usar chapéu. Que os moradores poderiam colocar chapéus, né? E essa possível solução recebeu 2 votos. Olha lá, observando novamente que é igual às caixinhas. Então, 1, 2. Então teve 2 votos usar chapéu. Isso. E a última possível solução que foi nos dado foi usar sombrinha. Usar sombrinha recebeu 5 votos. 5 crianças votaram nas sombrinhas. Olha lá, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos retomar lá o nosso gráfico. Então ali, ó, construir telhado, 3 votos, a gente conseguiu representar ali com as caixinhas. Sentar em outro banco, 4 votos. Usar chapéu, 2 votos. E usar sombrinha, 5 votos. O nosso gráfico está pronto, professora Kátia. Isso. E aqui eu posso fazer algumas perguntas, que somente pela visualização fica fácil de responder. Perguntando, por exemplo, qual possível solução recebeu menos votos? Olha como tá bem visual para a gente observar aqui. Tem menos, a 2. Usar chapéu, né? 2 votos. Isso. E também posso fazer uma outra pergunta. Qual possível solução que recebeu mais votos? O que tá maior, né? A de usar sombrinhas, que teve 5 votos.
E ainda posso fazer mais uma pergunta. Por exemplo, teve alguma possível solução que recebeu a mesma quantidade de votos? Não, cada uma recebeu uma quantidade diferente de votos. Uma quantidade, é isso mesmo. E ainda, uma outra questão que eu posso levantar. Quantas crianças votaram nessa pesquisa? Será que fica fácil descobrir? Agora eu gostei dessa pergunta. Bem interessante, bem fácil da gente resolver. Como que a gente vai resolver essa pergunta que a professora Kátia fez para mim agora? Eu vou contar cada caixinha, porque cada caixinha representa um voto. Vamos contar lá comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a resposta é 14 crianças. Isso mesmo, 14 crianças participaram da pesquisa. Olhem só como fica fácil, né, crianças? Então, a linguagem gráfica é isso que nos ajuda. A visualização é mais fácil. E também, eu acho que a parte visual é muito mais simples. Você olhou, bateu o olho, você já consegue responder as questões. Olhem lá na tela, crianças, comigo, como esse gráfico ficou construído. Então, o mesmo gráfico que a professora Viviane construiu na mesa, ele está representado lá na tela. O telhado, sentar em outro banco, chapéu e sombrinha. Aqui fica bem fácil vocês verem essa construção do gráfico. Isso aí, ficou bem interessante lá. Viram lá, crianças? Gostaram? Mas também, professora Viviane, eu poderia construir diferente, né? Mais uma solução? Mais uma. Porque será que sempre eu vou ter que usar caixinhas? E se eu não tenho caixinhas? Então, como será que a gente pode utilizar? Tem uma outra sugestão, não tem? Olha, ali tem mais uma possível solução, com gráfico de colunas. Ali a gente fez com tirinhas. Com tirinhas. Só que todas as tirinhas também tem que ter o mesmo tamanho para representar o voto. Isso é muito importante, crianças. Lá na sala de aula, a professora geralmente consegue construir esse gráfico com vocês, né? Cada tirinha representando um voto, colando lá no gráfico, tá? Então isso já fica mais uma sugestão lá para construir grande, né? Junto com as crianças e depois fazer o registro no caderno, né? Acompanhem lá na tela, crianças. Olhem, percebam, a mesma representação que foi feita com as caixinhas é a mesma representação que está na nossa tela, só que agora construído com tirinhas de papel colorido. Construir telhado, 3 votos. Sentar em outro banco, 4 votos. Usar chapéu, 2 votos. E usar a sombrinha, 5 votos. Perceberam que sempre é a mesma informação de uma forma diferente. Várias soluções, né? Várias soluções. Mas também podemos representar de uma forma que vocês já devem ter visto por aí, que às vezes aparece na televisão, aparece em alguns lugares, que é o gráfico de colunas na sua forma mais usual, né? Através das colunas coloridas. Olhem lá na tela comigo novamente. Se vocês perceberem, é a mesma informação. Todas as informações representadas. Então, aqui também podemos ver cada quantidade de votos de possível solução. Consigo ver quantas crianças participaram da pesquisa também. Quantos votos a mais, quantos a menos, Isso, né? Eu posso fazer várias perguntas aqui nesse gráfico. É interessante, né? Ótimo. Muito legal. Mas, agora, eu fiquei curiosa. Ai, é verdade! Nós achamos algumas soluções aqui, né? Fizemos, as crianças, né? As hipóteses que foram levantadas, elas foram bem criativas em achar as soluções lá para os personagens do livro, né? E agora, o que será? Afinal, como que os moradores resolveram esse problema? Eu não sei. Eu ainda vou ficar com a opinião que eu tive de construção do telhado. Eu acho que eles sentaram em outro banco. Vamos ver? Vamos ver na história, crianças, o que será que esses moradores fizeram para resolver o problema. Vamos voltar para a nossa história.
usariam chapéus. Daquele dia em diante, só iam para a praça assim, muito elegantes, cada um com seu chapéu. Que interessante, né, professora Viviane? Acharam uma das hipóteses que foi colocada, exatamente, né? Mas não foi a mais votada. Eles usavam chapéus, então, né? Só lembrando, crianças, que esse é um pequeno pedaço dessa história do cocô de passarinho. Isso. A história continua. Fica a dica para depois vocês procurarem esse livro na biblioteca da escola e poder fazer a sua leitura para saber o restante dessa aventura de cocô de passarinho. Com certeza, muito interessante. Tranquilo até aqui, crianças? Então, Mas então agora vamos resolver problemas? Vamos resolver problemas, sempre são nas nossas aulas de matemática, exatamente, né? Até nos gráficos nós temos problemas. Isso né? aí. Então vamos resolver alguns problemas, crianças. Olha o primeiro. A professora do segundo ano fez um quadro que mostra o animal preferido de cada estudante. Observe. Então ali ela está mostrando um quadro para nós. Vamos observar quais animais e quais a quantidade de votos. Então o primeiro, o gato, ele teve 8 votos. O coelho teve 4 votos. A girafa, 6 votos. E o passarinho, 2 votos. E o cachorro, 10 votos. Isso. Então lá nessa sala, a professora fez a pesquisa e cada criança deu a sua opinião do seu animal preferido. E a professora organizou esses dados em forma de quadro para a visualização ficar mais fácil. Então agora, crianças, lembre que nós pedimos para vocês separarem aqueles materiais no início da aula? Eu vou pedir para vocês pegarem lá o caderno ou a folha e colocarem a data de hoje. Data é sempre importante ter, né? O nosso conteúdo, né? Gráfico de colunas. E eu vou pedir para vocês copiarem esse problema e esse quadro no caderno ou na folha de vocês. Para isso eu vou dar um tempinho e eu já volto.
E aí, crianças, copiaram? Então, vamos prosseguir. Lembra o que nós fizemos com a história do cocô de passarinho? Quando nós fizemos o quadro. E depois do quadro, construímos o quê? O gráfico. O gráfico. Só que nós construímos na caixinha. Agora, nós também vamos construir o gráfico com essas informações da pesquisa da professora, do animal preferido do segundo ano. Só que agora, direto daquela maneira mais usual. Nós não vamos fazer na caixinha agora. Então, crianças, nós vamos construir um gráfico de colunas. Para isso, eu quero que agora vocês olhem bem atentamente na tela, acompanhem comigo só lá na tela para acompanhar essa construção. Vamos lá, crianças? Acompanhem comigo. Primeiro, vamos supor que essa aqui é minha folha do caderno que apareceu, né? Para a construção do gráfico. Primeira coisa que eu preciso fazer são construir os eixos do gráfico. Nós temos o eixo horizontal, que é esse eixo que fica deitado, e nós temos o eixo da vertical, que é o eixo que fica em pé. Então, todo o gráfico que eu vou construir, primeiro eu devo construir os eixos da vertical e da horizontal. Depois que eu construir os eixos, eu preciso dar um nome para o meu gráfico, né? Todo gráfico recebe um nome. E como será o nome desse gráfico, então? Esse aqui será animal preferido do segundo ano. Ah, claro, porque a professora fez a pesquisa lá sobre o animal preferido. Isso mesmo. Depois que eu fiz isso, crianças, eu preciso anotar no eixo da vertical os números que vão representar a quantidade de votos. Se vocês perceberem, ali onde que os dois eixos se encontram, fica o número 1. E assim eu vou colocando todos os números até chegar na setinha onde acaba esse eixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam, crianças? Isso é o primeiro passo para a construção de um gráfico de colunas. Os eixos, os números para representar a quantidade de votos e o título. Depois disso, nós precisamos representar os votos que cada animal teve. Começando pelo primeiro animal. Ele teve 8 votos. Então, eu vou pegar uma coluna e vou pintar 8 espaços. Cada espaço representa um voto. Se o primeiro animal teve 8, então vamos pintar 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qual foi esse animal, professora? E embaixo da coluna que foi pintada com os 8 votos, colocamos o nome do animal. E esse foi o gato. Aí agora eu tenho que representar o próximo animal. Só que eu não vou fazer uma coluna emendadinha na outra. Eu vou dar um espaço para ficar mais fácil essa visualização. Certo. O próximo animal recebeu 4 votos. Então, eu vou pintar 4 espaços. 4 espaços, formando uma nova coluna. Porque é um novo
animal. Eu não posso prosseguir em cima do 8. Então, eu vou formar uma nova coluna. Um espaço, 2, 3, 4. E embaixo dessa coluna que eu formei, coloco o nome do animal. Identifica o nome do animal lá, né? Isso, que nesse caso, quem recebeu 4 votos foi o coelho. Isso. Vamos para o próximo animal. Pulo um espaço para não emendar as colunas e vou pintar os espaços referente à quantidade de votos do próximo animal, que foram 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei a coluna e embaixo dela coloco o nome do animal, que é a girafa. Próximo animal recebeu 2 votos. Pulo um espaço e vou colocar os 2 votos. Pintar de uma outra cor. 1 voto, 2 votos. Abaixo coloco o nome do animal, que foi passarinho. E o último animal que a professora fez na pesquisa recebeu 10 votos. Nossa, bastante. Bastante, né? Vou pular um espaço e vou começar a colorir a coluna com 10 espaços para representar o voto. Lembrando que cada espaço representa um voto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E embaixo dessa coluna, coloco o nome do animal que teve 10 votos, o cachorro. Isso aí. E aí, crianças, perceberam? Não Olha é lá. difícil representar um gráfico, né? É. Então, lembrando que todos os espaços pintados representam a um voto, né? Isso. Que eu posso analisar o gráfico. Agora, crianças, eu vou pedir um favor para vocês. Vocês já copiaram o quadro da que a professora fez a pesquisa. Isso. Agora, eu vou pedir para vocês copiarem esse gráfico no caderno. Para isso, ou na folha, né? Não precisa ser no caderno. É. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto.
E aí, crianças, anotaram? Espero que sim. Então, só retomando os itens do gráfico. Ele precisa dos eixos, da horizontal e vertical. No eixo da vertical, os números que representam a quantidade de votos. Ele precisa do título, que nesse caso recebeu o nome de animal preferido do segundo ano. Isso. Ele precisa das colunas, que representam a quantidade de votos que cada animal teve. Recebeu. E também, crianças, ele precisa ter a fonte. O que seria a fonte? A fonte é onde que foi feita essa pesquisa. Nesse caso, nós colocamos que é um gráfico que foi elaborado para os fins didáticos, ou seja, elaborado para a nossa aula de hoje. Tudo bem, bom? Crianças? Então, Vamos lá. fazer alguns exercícios? Olha, vamos lá, sim. Relacionado a esse gráfico que a gente trabalhou agora, né? Exatamente. Então, vamos lá. Professora, quantos estudantes participaram da pesquisa? Aqui nesse gráfico que a gente montou com as caixinhas, a gente já deu uma ideia para as crianças lá. Isso mesmo. Não é mesmo? Então aqui, ó, para eu saber quantas crianças participaram dessa pesquisa, eu vou contar voto a voto, tá? Então vamos contar comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então a resposta é 30 crianças. 30 crianças participaram da pesquisa. Mas também eu posso representar de uma outra forma, né? De uma linguagem matemática também, na forma de sentença matemática. Então, olha lá, observando lá o 8 da primeira coluna, mais o 4, mais o 6, mais o 2, mais o 10, igual a 30. Então, a gente colocou o sinalzinho da adição. Isso mesmo. Tá. E respondendo a pergunta, 30 estudantes que participaram da pesquisa. Ok, Vamos para o próximo? vamos lá. Quantos estudantes gostam de cachorro? Essa é fácil, Tá né? bem tranquila, olha lá. É a coluna que está em maior quantidade ali. Então, vamos observar ali, 10. Então, 10 estudantes gostam de cachorro. Isso mesmo. Próxima. Qual a diferença entre a quantidade de estudantes que mais gostam de gato e os que gostam de coelho? Essa diferença, o que será que representa isso, professora? Diferença. Lembram, crianças? A diferença de um número para o outro é através da subtração, o sinalzinho de menos, lembram? Então, vamos observar. Ela está perguntando a diferença dos que gostam de gato e de coelho. Então, de gato foi 8 votos e de coelho foi 4. Então, a gente vai contar essa diferença aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a diferença de quem gosta de gato e quem gosta de coelho é 4. 4 votos, né? 4 Isso. estudantes. Também podemos representar na forma de sentença matemática. 8 menos 4 igual a 4. E a resposta à pergunta? 4 estudantes. Ok, crianças? E chegamos no nosso quiz. Hoje a gente vai falar, trazer mais algumas soluções relacionadas aos gráficos, Isso tá? Então mesmo. vamos ver lá quais são as questões que o quiz trouxe para nós hoje. Primeira questão.
Nas turmas do terceiro ano, arrecadaram tampinhas. Veja o resultado representado no gráfico. Então, nós temos ali um gráfico, tampinhas arrecadadas, é o nome dele, e o terceiro ano A arrecadou 67. O terceiro ano B, 50. O terceiro ano C, 78. E o terceiro ano D, 32. Então, a pergunta é: qual turma conseguiu arrecadar mais tampinhas? Olha como tá bem visual aqui. Eu acho que eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá? O que vocês acham? Essa fica fácil, é só olhar pela altura das colunas, né? Isso. Então, a resposta é terceiro ano C, que conseguiu 78 tampinhas. Muito bem. Espero que vocês tenham acertado. Próximo do quiz, professora. Observe os acessórios que Marlene tem. Olha lá, mais um gráfico para a gente analisar. Então, o nome desse gráfico agora é Acessórios de Marlene. Então, a Marlene tem 9 pulseiras, 6 brincos e 5 anéis. Vamos ver qual que é a questão? Qual acessório Marlene tem em menor quantidade? Vamos observar. Também posso ir só pela visualização, né? Isso. Menor quantidade quer dizer que ela tem menos, né? Então, a resposta é anéis. Muito bem. Então, essa é o nosso quiz de hoje. Aí, crianças, legal essa nossa aula, né? E eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Como nós aprendemos a fazer essa organização de informações em dados, em quadros e gráficos, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa com seus familiares e montar um quadro e um gráfico da quantidade de primos e primas que você tem. Caso você não consiga fazer essa pesquisa, você pode fazer dos amigos e amigas que vocês têm. Façam o quadro e depois desenhem o gráfico. Isso, registrem lá o gráfico daí. E deixem no caderno que eu vou olhar depois. Combinado? E para nossa próxima aula. Ai, mas eu adoro! Mais um parque de Curitiba. Mais um parque. Que parque será que é esse? Linha de turismo. E tem um ônibus ali também, né? Então, que será que que conteúdo será que a gente vai trabalhar nessa próxima aula nesse parque? Então, crianças, fico aí para vocês irem pensando. Tá bom? Nós encerramos nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Até!